Bem, enfim, acabou a 8ª jornada do CNJ, né? Tô um pouco cansada, gente, mas deu tudo certo, foi muito bom. Foi uma jornada, a primeira vez que a gente viu de fato assim, uma participação muito ativa da sociedade civil. Isso foi muito importante porque nós conseguimos marcar um grande golaço, né, nessa Copa. Nós fomos os verdadeiros campeões. E aí, o que eu tenho para falar para vocês do que aconteceu, né? Eu mandei um resumo ontem, para quem quiser tem todo um relatório técnico para poder servir de subsídio para a sua associação, para que a associação possa informar os seus parceiros, possa conversar, possa se instrumentalizar e dialogar mais, mas tem muita informação interessante nesse relatório, mas de forma resumida, que é o que interessa aqui pra gente agora, é assim, foram mais ou menos 40 propostas novas foram aprovadas, tá? Dessas 49 propostas, a grande maioria são enunciados que vão estar ali atualizando a atuação judicial, né, a atualização de como os juízes vão trabalhar com os temas. Qual foi o principal debate que aconteceu? Foi um equilíbrio ali entre a discussão sobre desjudicialização, né, que é uma briga que o judiciário hoje quer fazer, essa desjudicialização da saúde, e a garantia de direitos. Então, assim, qual que era a nossa preocupação? A gente entende que a justiça quer reduzir a judicialização, porém, como fazer isso sem ferir a garantia de direitos, tá? Então, essa era uma grande preocupação para que a gente tornasse aí, buscasse uma racionalidade entre esses critérios técnicos e sem de forma que reduzisse ali o direito à garantia dos pacientes, tá? Eu acho que nós conseguimos, acho que foi um bom passo, nós conseguimos, assim, passar ou excluir temas que eram totalmente prejudiciais aos pacientes. Esse maior impacto dessas decisões ainda estão voltadas à questão do SUS. Qual que é a análise que eu faço, assim, bem rapidamente para vocês? A maior parte das discussões estavam voltadas ao SUS, mas tinha muita discussão também da saúde suplementar. E o que eu percebi? Que a manifestação, a movimentação daqueles que defendem algumas mudanças significativas na saúde suplementar, eles estavam mais fortes, eles estavam mais preparados. Ou seja, fica aqui a importância de que a gente se prepare também para fazer esse embate dentro da saúde suplementar, porque ela também faz parte e a gente sabe o quanto o paciente enfrenta dificuldades na saúde suplementar. Então, acho que um debate que nós temos que aprimorar, aprofundar um pouquinho para frente, é a questão da saúde suplementar. Nós precisamos nos preparar melhor para esse debate. Mas, em tese, ali, a gente teve uma média de 30% das propostas apresentadas que estava voltada ali em torno da saúde suplementar. Bem, o que foi aprovado ali de forma geral? A questão de SUS e regulação, tá? É o fortalecimento de fluxos administrativos, então a ideia não é que o paciente seja impedido de ir à justiça, mas que o CNJ possa cobrar que exista fluxos administrativos mais precisos para que não leve o paciente à judicialização, principalmente porque nós sabemos que boa parte da judicialização vem de tratamentos já incorporados. Isso é importante que se diga e nós frisamos isso e agora todo mundo está entendendo esse discurso, isso é muito importante. A maior parte da judicialização são de produtos incorporados, tá? Então, isso foi bem interessante porque vem uma ferramenta mesmo para que a parte administrativa, o setor administrativo, quando ele fala não tem o medicamento é incorporado, mas ele fala não tem o medicamento, não interessa, ele tem que aceitar o paciente, ele tem que trazer o paciente para o seu processo administrativo, para que o setor, para que o sistema, para que a justiça possa entender onde esse paciente está, qual que é o grau de espera desse paciente e por que esse paciente não está recebendo o medicamento. E outra coisa, se ele está dentro do sistema administrativo, isso facilita com que o paciente possa participar de um processo de conciliação dentro do judiciário, que é um novo momento que vai ser feito dentro da saúde agora, né? Que é o Concilia Saúde, então é uma nova etapa que vai entrar por aí.
Então, assim, veio muitas discussões, gente, de regulação. A questão do tratamento fora de domicílio também foi um debate bem intenso e bem interessante, tá? A questão da falha do SUS, que ela pode justificar ali, excepcionalmente, a existência da rede privada, não a interseção, mas a interferência da rede privada em alguns locais, principalmente quando a gente fala de locais que não têm tratamentos específicos para determinadas doenças, tá? Da Conitec, que era a nossa grande briga, né? Porque a gente costuma dizer que estão dando muitos poderes à Conitec, acho que nós conseguimos frisar muito bem isso, qual que é o papel da Conitec e o que a Conitec deve, né, responder nesse momento. Então, nós conseguimos, de fato, tirar algumas discussões, elas foram excluídas da pauta, para que a gente possa, junto com o CNJus, junto com os estados, a discutir e aprofundar melhor nessa discussão, tá? Porque a forma como estava sendo colocada a Conitec era como se ela fosse uma verdadeira agência de saúde. E não, ela é um órgão de assessoramento técnico do Ministério da Saúde. E outra coisa muito importante, apesar da discussão de custo-efetividade, né, dentro do SUS, né, dentro da Conitec ali para incorporação, as decisões da Conitec, elas seguem sujeitas à discussão judicial dentro da sua excepcionalidade. Óbvio, né, gente, não vai dar para judicializar tudo, mas se tiver alguma excepcionalidade de discussão que a gente verificar erro, índice aplicado, diversas discussões que a Conitec ela costuma realizar ao analisar a incorporação de um medicamento, tabela quali, enfim, um monte de coisas que a gente sempre pontuou que nós temos problema com a Conitec ao definir essa questão do custo-efetividade. Isso também passa a ser objeto que pode ser discutido judicialmente. Na redação anterior, gente, não tinha isso. Então, considerem aqui que isso foi realmente uma vitória da participação social, tá? Então, uma outra coisa bem interessante, gente, que é o uso qualificado das notas técnicas do Natjus, né? Porque que estava acontecendo? Estava se utilizando notas técnicas de forma emprestada, sem analisar a situação específica individual do paciente. Então, isso foi muito bem explicado para eles, especialmente no que se diz respeito às doenças raras, nós frisamos muito bem isso. Enfim, foi uma vitória. A gente quer trazer isso com mais detalhes para vocês, então nós já vamos anunciar uma live para poder discutir ponto a ponto do que foi, assim que o documento tiver já todo compilado para que a gente possa disponibilizar para todo mundo, tá? Nós já vamos agendar a data dessa live para que vocês possam interagir, perguntar e participar, tá bom? Então, nessa live a gente espera aí contar com o nosso presidente, com a nossa vice-presidente da associação, também algumas associações que participaram de forma ativa nesse processo, é muito importante que elas estejam presentes. E o Dr. Ramiro também, já ficou nosso convite para ele já topou participar dessa live. Então, assim que a gente já tiver a data, nós divulgaremos aqui nas redes e contaremos com a participação de todos vocês. Segue também aí um breve boletim do que aconteceu, quais foram as discussões que aconteceram, para que vocês possam acompanhar e embasar aí as suas discussões nas suas regiões. Tchau, gente. Parabéns para nós.